Muito bom, Luiz Fernando. Muito bom ouvir considerações desse teor e com essa abrangência racional. Agora, Luiz Fernando, nós colocamos no título da nossa abordagem aqui governança global. A expressão ou a palavra governança ou a expressão governança global, ela é muito ampla, ela envolve a governança dos países, cada país tem uma diretriz diferente, a depender da bagagem de cada país, da cultura de cada país, do nível de maturidade da administração de cada país. A governança cabe até dentro da casa da gente, também somos governantes do nosso domicílio, cabe num município, num estado, numa nação, mas há todo o entrelaçamento de nações, considerando o planeta, onde tivemos posições e reações tão diversas diante deste momento que a humanidade atravessa. O que você quer encaixar? Você até já entrou no assunto, você já trouxe elementos facilmente identificáveis aí com a questão da governança global, mas o que você quer acrescentar em termos de governança, considerando a governança espiritual do planeta, o mundo de regeneração, e a governança material dos encarnados? Olha, esse tema é muito interessante. Eu tive a oportunidade, no meu mestrado, eu trabalhei com psicologia, educação e saúde pública. E essa aproximação com a saúde pública me permitiu penetrar por esse mundo das ciências humanas, da sociologia, da ciência política, da antropologia, que é algo que muito me interessa. A própria formação como psicólogo na graduação, a gente vê essas disciplinas de antropologia, de processos psicossociais e subjetividade. Então, dialogando com a área de ciências humanas, eu que originariamente sou da área de saúde, da área de educação, porque sou professor, a gente vai encontrando subsídios interessantes para deitar novamente os olhos sobre o Livro dos Espíritos e entender melhor a terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, e a quarta parte do Livro dos Espíritos, as esperanças e consolações. Eu estou convencido, pela minha experiência de mais de 40 anos na doutrina espírita, que eu nasci numa família espírita, que a parte quarta do Livro dos Espíritos, as esperanças e consolações, é a parte mais desconhecida, infelizmente. E a terceira parte também, as leis morais. Por quê? Porque para que a gente possa realizar uma interlocução, um diálogo mais qualificado com os saberes que estão na terceira e na quarta parte do Livro dos Espíritos, seria muito interessante que a gente se esforçasse para conhecer um pouco de filosofia e ciências humanas. E como filosofia e ciências humanas sempre foram disciplinas que o brasileiro, de um modo geral, ignorou completamente. Aliás, existe toda uma questão social feita de modo que o brasileiro não se interesse por esses temas, né? Que o brasileiro não considere que filosofia e ciências humanas são importantes, são fundamentais, porque o subtítulo do Livro dos Espíritos é Filosofia Espiritualista. Então, Allan Kardec nos mostra que é preciso mais conhecimento da área de humanidades, filosofia e ciências humanas. Então, quando a gente vai pesquisar um pouco essas áreas e olha novamente para as esperanças e consolações e leis morais, a gente encontra coisas muito interessantes e entende melhor. Por exemplo, eu falei da governança global. A pandemia teria que acontecer? É outra colocação que eu tenho visto sendo feita na doutrina, de modo que, na minha leitura, precisa de ajuste. Muitas pessoas dizem assim, certamente a pandemia ocorreria de qualquer forma, porque é uma bênção, porque a transição planetária precisava ser acelerada. Eu tenho visto algumas declarações de Divaldo Franco, que eu estou até sintetizando para fazer uma outra obra. Olha aí, informação em primeira mão para a sociedade espírita, o Consolador. É um trabalho que eu tenho procurado selecionar um material que não é muito abundante de Divaldo Franco, mas que tem coisas interessantes a respeito de fatos históricos, de problemas sociais, de questões políticas, muito interessantes, né? À luz da doutrina espírita. E tem lá um item sobre governança global. Então, veja bem, quando a gente faz, então, essa interlocução entre humanidades e Livro dos Espíritos, a gente vai entender melhor a questão da destruição necessária e da destruição abusiva. Boa parte do sofrimento humano que está acontecendo em grandes populações não precisava acontecer com este perfil, com esta intensidade. Porque existe aquilo que nas ciências humanas a gente chama de produção social de miséria, aquilo que a gente chama de desigualdades sociais, aquilo que a gente chama de violência de gênero, violência simbólica, violência psicológica, violência social, aquilo que a gente chama de concentração de renda,
aquilo que a gente chama de injustiça social. Então, todos esses elementos, dentro desses elementos, a gente tem algo que é necessário, porque as pessoas precisam passar por dificuldades, todos nós, encarnados, precisamos passar por determinadas dificuldades, porque elas nos ensinam alguma coisa. E precisamos passar por essas dificuldades porque, no uso do nosso livre-arbítrio, nós optamos por nos rebelar em relação à lei divina. E essa rebelião, essa rebeldia, fez com que muitas lições do projeto evolutivo de cada um de nós não fossem aprendidas através do amor. E acabamos aprendendo através do convite que o sofrimento nos proporciona. Veja bem, eu não estou aqui colocando uma visão masoquista. A doutrina espírita não tem essa visão sadomasoquista, de que a gente vem na Terra para sofrer. A finalidade da vida não é o sofrimento. A finalidade da vida é a evolução, é o aprendizado. A vida é um processo educativo e terapêutico. Ao mesmo tempo, Ney Lobo, grande filósofo e educador, gostava do lema nas suas obras, né? Evolução pela educação. Então, a gente vem à Terra para realizar um trabalho terapêutico conosco e um trabalho autoeducativo. É para isso que a gente vem. Mas, às vezes, a nossa rebeldia interior faz com que o sofrimento bata à nossa porta como possibilidade secundária de aprender. Já que, através da possibilidade primária, que é o amor, nós poderíamos tê-lo feito e não o fizemos, não aprendemos. Então, a finalidade da vida é a evolução. O sofrimento é meio, é possibilidade, e não é a única. O amor, o trabalho consciente na busca dessa transmutação interior é outra forma de evoluir. Então, o que é que acontece? Todo mundo que passa pelo sofrimento precisava passar exatamente daquele jeito. É natural que isso aconteça. Então, eu estou convencido, através da literatura espírita, que a pobreza, a situação social de pobreza, faz parte das experiências humanas. É aquilo que Ney Lobo chamava de o Instituto Cósmico da Lei de Alternância de Posições Sociais. O Instituto Cósmico da Lei de Alternância de Posições Sociais. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, Orson. Os superiores e os inferiores. Pessoas que estão numa condição social mais humilde, nessa condição social podem aprender muitas coisas, como, por exemplo, a resignação positiva, a paciência dinâmica, a resiliência que vai ao encontro da vida e tenta melhorá-la, e pessoas que estão numa condição social mais abastada, numa condição econômico-financeira melhor, também estão aprendendo lições importantes. A lição de compartilhar com outras pessoas, a lição de olhar para quem tem carências materiais, vulnerabilidades acentuadas, para se utilizar desse empréstimo, que é a condição material mais confortável, e distribuir com as pessoas que necessitam. Né? A pessoa tem o supérfluo, diz o Livro dos Espíritos e o Evangelho, ela pode distribuir aquilo com aqueles que às vezes nem têm o necessário. Então, na lei de alternância de posições sociais, a gente vai aprender. A pobreza faz parte dessa lei, a miséria não. A miséria é produção da mão humana. E nós, enquanto espíritas, não podemos tolerar a produção social de miséria. Então, em cima de um sofrimento tão generalizado, muita coisa é sofrimento necessário, mas muita coisa é abusivo. Aqueles que têm o poder econômico e o poder político espalhados na Terra, inseridos na governança global, poderiam ter tomado outras atitudes que levariam o planeta a uma outra constituição social, que não fosse uma constituição tão impregnada de sofrimento, de miséria e de indignidade humana. Se tivéssemos percorrido um outro caminho de construção de cidadania planetária, é possível que esta pandemia não acontecesse, porque nós evoluiríamos individualmente e coletivamente por uma estrada menos pedregosa, que não precisaria do convite que o sofrimento da pandemia nos proporciona. Então, Divaldo Franco disse isso numa das gravações que eu já passei para um texto para organizar, que a pandemia não necessariamente teria que acontecer se a humanidade tivesse seguido um outro rumo de organização coletiva e governança global para a construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais igualitária. Nós não fizemos isso. E aí a pandemia vem como resposta da divindade para, através de um sofrimento coletivo, nos convidar a uma reflexão para uma consciência pós-pandêmica.